Bom dia, pessoal! Bem-vindos a mais uma live da Sweet Taças. Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou a Adriana Lourenço, proprietária da Sweet Taças. Então vamos lá, gente, sem mais delongas, vamos entrar no nosso assunto hoje, que é sobre chocolate. Qual o melhor chocolate para você usar na sua sobremesa, para você fazer sobremesa? Então, como eu falei, eu posso arriscar mesmo que o chocolate é a iguaria mais usada para se fazer sobremesas, para se fazer bolos, recheios. Então, você aprender sobre o chocolate é muito importante, porque o chocolate, o melhor chocolate, ele traz diferença no sabor e, consequentemente, na qualidade da sobremesa, na qualidade do bolo, do produto que você faz aí na sua confeitaria ou de você que quer trabalhar na confeitaria pretende fazer, né? O chocolate, ele é usado para fazer o quê, gente? Me fala, me conta. Nós usamos chocolate para fazer sobremesas e ele pode atingir aí vários tipos de texturas. Usamos o chocolate para fazer bolos, para fazer pães de mel, para fazer fudges, para fazer palhas italianas, para fazer alfajor, para fazer bombons, doces, brigadeiros. Então o chocolate, ele é usado para tudo. Então, por que não, né, nos aprofundar no estudo de chocolate para você não ter dificuldade na hora de comprar esse produto, você saber escolher o melhor para fazer a sobremesa. E aí, você pode pensar assim, mas chocolate, está escrito chocolate é chocolate. Quando nós vamos ao mercado, né, comprar chocolate ou as lojas especializadas em confeitarias, lá vende vários tipos de chocolate e vários tipos de marcas. E aí tem lá, às vezes, chocolate fracionado ou cobertura sabor chocolate fracionado. E aí eu pergunto a você, isso é ou não chocolate? Gente, isso não é chocolate. Como a embalagem mesmo diz, ela é uma cobertura sabor chocolate, com cor de chocolate, porque eles usam, sim, corante, para dar aquela cor de chocolate. Mas ela tem o sabor de chocolate, mas ela não é chocolate. Então, cobertura fracionada não é chocolate. Mas fica tão bom, é tão maravilhoso trabalhar com chocolate fracionado, Adriana, principalmente na Páscoa, que a gente consegue fazer cascas de chocolate fracionado tão fácil, porque ele não precisa nem de temperagem. Sim, gente, existem coberturas fracionadas de chocolate saborosas, eu reconheço. Inclusive, eu já usei lá no início. E assim, na época que eu comecei a estudar confeitaria, comecei a fazer as festinhas da minha filha mais velha, que hoje ela já vai fazer 16 anos daqui a alguns dias. Então eu usava cobertura fracionada, eu achava algumas marcas muito gostosas, como da Harold, eu usava da Harold, eu usava da Mavalério, que eu não gostava muito do sabor. E existem hoje, eu acho que todas as marcas, inclusive a Cical, que é a marca que eu uso para sobremesas da Sweet Taças, tem a cobertura fracionada. E são saborosas sim, mas eles não são chocolate. Existe diferença na qualidade? Existe, e é uma diferença real. Existe diferença no preço? Existe. Obviamente que o chocolate fracionado é mais em conta do que o chocolate nobre, que a gente vai falar daqui a pouquinho. Então, chocolate fracionado e hidrogenado, eles não são considerados chocolates, e sim coberturas de chocolate, né? Por quê, gente? Por quê, né, Adriana, falando aí, por que eles não são chocolate? Eles têm cor de chocolate, eles têm sabor de chocolate, mas eles não são considerados chocolates. Por quê, gente? Para você considerar um produto, né, com chocolate, ele tem que ter uma porcentagem de massa de cacau considerável, que eu vou falar um pouquinho mais à frente. E em ambos, tanto na cobertura fracionada quanto na cobertura hidrogenada, essa massa de cacau, que é o cacau que produz o chocolate, ela é substituída quase que por completo por gordura vegetal. Sim. Ela não, então, assim, esses chocolates, eles não têm
muita massa de cacau. O hidrogenado, ele quase não tem massa de cacau. O fracionado, ele tem uma porcentagem pouca. Por isso que ele não derrete facilmente. Por isso que ele não precisa de temperagem. Ele se mantém. Quando você faz aí esculturas de chocolate, normalmente usa-se o chocolate fracionado porque ele tem uma boa resistência ao calor, diferentemente do chocolate nobre, que ele não resiste a altas temperaturas. Ele precisa aí de uma temperatura mais amena, né? Tipo 19 graus, 20 graus, 22 graus, que é o ideal aí para uma cozinha de confeitaria, porque se ele tiver contato com muito calor, ele vai derreter. Então, chocolate fracionado e hidrogenado não são considerados chocolates, porque em ambos a massa de cacau é substituída quase por completo por gordura vegetal. E o que são essas gorduras vegetais, gente? Elas são feitas industrialmente a partir de óleos vegetais, né, como óleo de palma, óleo de soja, óleo de milho, que se transformam em gordura sólida, isso. E eles, normalmente ele é uma gordura escura, não tem um cheiro muito bom. Sim, e depois elas recebem tratamento para perder o aspecto desagradável. E por isso, os chocolates fracionados, eles são mais baratos, né? Porque eles não contêm nem manteiga de cacau ou possuem uma porcentagem muito pequena e irrelevante dessa manteiga de cacau. Eles têm gordura vegetal. Eu recomendo que vocês não utilizem para fazer sobremesas. Vou explicar por quê. Porque a sobremesa, o sabor dela precisa ser muito, ter uma qualidade superior, porque você só come praticamente o recheio. A sobremesa, ela é basicamente um recheio que tem texturas, que tem crocantes, que tem às vezes alguma massa, né? Mas o que é evidenciado não é a massa, não são as texturas crocantes, é o recheio, é o creme. E o creme, ele vai uma porcentagem considerável de chocolate. Se você usar uma cobertura fracionada, esse sabor ele vai ser evidenciado na sobremesa. Então, não use, fuja para fazer sobremesas na taça, para fazer sobremesas em geral, fuja da cobertura fracionada. E a cobertura hidrogenada, você fuja aí 5 léguas, tá? Ai, Adriana, mas eu acho gostoso. Esse é um conselho da Adriana, professora de sobremesas em taças. Você vai seguir? Você vai seguir aí o que você achar mais interessante para você. Se você acha que o sabor da sua sobremesa não ficou ruim, ficou um bom sabor, o seu cliente gosta, continua com o seu produto. Mas prime sempre para melhorar. À medida em que você for entrando mais recursos, à medida em que for crescendo a sua confeitaria, o seu negócio, você vai modificando aí a sua matéria-prima, procurando colocar um produto sempre de melhor qualidade, ok? Quando que se utiliza as coberturas fracionadas e hidrogenadas, como eu falei, para fazer grandes esculturas, né? As pessoas às vezes usam para fazer bombons, né? Em formatos de temas infantis, rabos de sereia. Só que você pode usar o chocolate nobre também, basta temperar da maneira correta, né? E como eu falei também, anota aí, a gordura, tanto o chocolate, a cobertura fracionada quanto a hidrogenada, elas aguentam altas temperaturas sem derreter. E agora nós vamos passar a falar do chocolate nobre. O que é o chocolate nobre? Diferentemente da cobertura fracionada e hidrogenada, que não tem quase massa de cacau e a manteiga de cacau é substituída pela gordura vegetal, no chocolate nobre, o que se tem na sua composição é manteiga de cacau, ou melhor, massa de cacau com manteiga de cacau. É isso. E isso é o chocolate. E o chocolate ao leite, Adriana, e o chocolate branco? Vocês vão observar que também o chocolate ao leite, eles agregam leite e eles agregam açúcar.
assim como no chocolate branco, que existe aí um questionamento se chocolate branco é ou não chocolate. E eu vou explicar para vocês mais à frente. E aí, existem, gente, vários tipos de chocolate nobre. E vamos fazer uma diferenciação. Existe o chocolate nobre nacional e existe o chocolate nobre importado. O chocolate nobre nacional tem diversas marcas. Por exemplo, Cical, Garoto, né, que são os mais antigos aí, Garoto, Nestlé, Mavalério, Harold, Genuine, enfim, entre outras milhões de marcas que eu nem me recordo aqui, mas eu vou até vou fazer uma série aí com vocês, que vai ser o seguinte: eu vou toda semana em algum lugar mostrar algumas marcas de produtos que a gente usa para fazer a sobremesa. Por exemplo, marcas de chocolate, marcas de leite condensado, marcas de creme de leite. Vocês querem? Vou explicar e nós vamos fazer testes com marcas para ver qual que é melhor você usar na sobremesa. Porque eu vou te falar, não é marca que determina a qualidade, não. E aí você tem que conhecer o produto para você poder escolher o melhor produto. Que nem sempre o melhor produto é o mais caro. E isso é legal saber, não é verdade? Então, no mercado existem vários tipos de marcas de chocolate. E existem o chocolate nacional, porque eles são produzidos aqui no Brasil mesmo. E existe a marca, os chocolates importados, como o chocolate belga, da marca Calibut, Barry Calibut, o chocolate suíço, da marca Lindt, e tem chocolate italiano, enfim, vários chocolates importados maravilhosos. Só que em relação a valores e qualidade, existe diferença na qualidade de chocolate importado para o nacional? Sim. O chocolate importado, normalmente ele tem um critério maior, ele é mais puro, ele é mais saboroso, sabe? E o nacional, existem diferentes marcas que são maravilhosas ao paladar, mas que existe sim uma diferença na qualidade, né? Porém, no preço também. O chocolate nobre, o valor dele é muito superior do que o chocolate nacional. E aí, além de várias marcas e além da diferença entre nacional e importado, existe também vários tipos de chocolate. E nós vamos começar aqui a falar sobre os tipos de chocolate. Vamos começar a falar sobre o chocolate amargo. Adriana, mas qual a diferença entre chocolate amargo e chocolate meio amargo? Vamos descobrir agora. Na Sweet Taça, gente, eu uso o chocolate da Cical. O chocolate da Cical é um chocolate nacional, produzido pela Barry Calibut, que também produz o chocolate belga. É uma empresa maravilhosa, né? E eu gosto muito do sabor do chocolate da Cical. E por isso que eu uso em todas as minhas receitas como padrão o chocolate da Cical. Então não existe diferença, sim, quando você vai comprar as sobremesas. Eu tenho o cuidado de não colocar outra marca de chocolate, para que o meu cliente, todas as vezes que ele comer uma sobremesa que eu uso chocolate, ela não vai mudar de sabor. Uma vez aqui eu fiz fazendo sobremesas para testes, para live, para vídeos e tudo, eu usei um chocolate, o meu chocolate tinha acabado da Cical, eu usei um chocolate da Garoto, que a gente encontra no mercado. Eu precisei fazer a sobremesa, acho que no final de semana, num domingo. Então a loja de confeitaria estava fechada. Eu precisei ir ao mercado e usei o chocolate da Garoto, ou acho da Nestlé, eu não lembro na época. E aí a minha filha foi experimentar. E ela comeu e foi até a bombom de morango. E ela falou: mãe, tá diferente o sabor. Aí eu falei: por quê? Porque eu usei um chocolate de marca diferente. Então, as marcas, elas têm diferença sim na sua composição. E aí a gente vai conversar sobre isso. Agora, presta atenção, anota aí, galera, para vocês saberem escolher a melhor marca para o seu chocolate. Vai do seu paladar? Cada confeitaria, cada confeiteira, ela coloca a sua marca e o seu sabor ali, né? Qual é o que te agrada mais? Que agrada mais, assim, o seu paladar, aquele chocolate que você vai usar. Porém, você consegue também, com estudo e com conhecimento,
saber comparar qual a melhor marca, né? Se a Cical é melhor que a Nestlé ou vice-versa, você consegue comparar aí pelos ingredientes que vêm descritos na embalagem. Então vamos começar pelo chocolate amargo. E aí esse tipo de nomenclatura, ele acaba sendo confusa, não é verdade? Porque um chocolate ele pode ser considerado amargo pela indústria com apenas 50% de cacau na sua composição. Sendo que nesse percentual de 50%, alguns chocolates têm 25% de sólido de cacau e 25% de manteiga de cacau. Ou 35% de sólido de cacau e 15% de manteiga. Então varia entre 25% de sólido de cacau e 25% de manteiga de cacau na sua composição, ou pode mudar também, 35% de sólido de cacau e 15% de manteiga de cacau. E por aí vai, existem várias diferenças. Ou seja, gente, a porcentagem de cacau, quando ela é especificada na embalagem, ela também pode variar entre o que realmente é cacau e o que é realmente a gordura de cacau, que é a manteiga. E isso influencia na sua receita. Então, sendo assim, o melhor é você especificar na receita e na receita o tipo de chocolate. Então, o amargo, ele varia de 50 para cima, 50, 60, 70, 80, 90. 80% de cacau. Esse aqui, ó, é o amargo 70% de cacau. Vamos ler o que tem na composição dele? Quando você for ler os ingredientes que compõem o chocolate ou qualquer outro produto que você for comprar, sempre o primeiro ingrediente que está descrito ali na embalagem é o que tem mais porcentagem no produto. Então, por exemplo, quando a gente for ler aqui falar sobre o Nescau, o achocolatado, você vai ver que o primeiro ingrediente que está descrito nos ingredientes é o açúcar. Então, o que tem mais, qual é o produto que tem mais, que tem mais quantidade na composição do chocolate, do achocolatado? O açúcar. E aqui, qual é o produto que compõe, né, que tem maior porcentagem na composição do chocolate amargo? Primeiro ingrediente, massa de cacau, que é o sólido de cacau. Então aqui no chocolate da marca Cical, o primeiro ingrediente que tem aqui no 70% é massa de cacau. Lembra que eu falei que chocolate nobre, ele tem que ter massa de cacau e manteiga de cacau? Então vamos lá. Ó, o da Cical, massa de cacau, depois vem açúcar. Sim, gente, ele tem um pouco de açúcar no 70%. Tem cacau em pó e tem manteiga de cacau. E ele tem alguns emulsificantes, como lectina de soja, ésteres de ácido, e enfim, tem alguns aromatizantes também. E qual é? Ele aqui, ele não descreve a porcentagem de massa de cacau, mas a gente sabe que a maior que ele tem aqui, ó, como ele é considerado um chocolate 70% de cacau, então 70% da composição dele é feita de massa de cacau. E aí, qual é a diferença para o chocolate meio amargo? É a questão da porcentagem mesmo. Então, a partir de 50%, nós podemos considerar um chocolate amargo. Então, 50%, 60%, 70%, 80%, você pode considerar um chocolate amargo. Por isso é importante ter isso especificado na sua receita. Quando você for fazer testes de sobremesa e você alcançar ali um sabor que você achou maravilhoso, anote a porcentagem do chocolate que você usou. Eu usei chocolate 40%, que já não é considerado um chocolate amargo, e sim um meio amargo. É importante porque se você usar na próxima receita um chocolate mais amargo, vai dar diferença no sabor. Existe diferença sim na textura, né, de um chocolate amargo e um chocolate meio amargo no final, quando você for fazer uma ganache. Se você vai fazer uma ganache, que você quer uma ganache mais cremosa, mais fluida, você for usar um chocolate 70%,
você tem que usar menos chocolate e mais creme de leite. Se você for usar um chocolate ao leite, você tem que usar mais chocolate e menos creme de leite. Entenderam como é importante você saber a porcentagem de chocolate que você vai usar para fazer a sobremesa? Agora nós vamos passar aqui então para a diferença do chocolate amargo para o meio amargo. Então, todos esses chocolates, né, o meio amargo, eles podem conter na sua composição entre 35% e 45% de cacau. Eles são mais doces do que o amargo, né? O que difere esses chocolates amargo e meio amargo ou chocolate escuro do ao leite é que eles não podem conter mais do que 12% na sua composição de derivados de leite. Então aqui não pode conter mais do que 12% de derivados de leite. Isso no Brasil e nos Estados Unidos, pois na Europa, gente, que é um local onde se vende chocolates maravilhosos, lá chocolate, para ser considerado amargo ou meio amargo, na verdade amargo, né, para eles não pode conter leite nenhum. Entenderam? Aqui é o seguinte, tanto o chocolate amargo, o meio amargo, ele pode sim conter um pouco de leite. Então, se o chocolate meio amargo é considerado meio amargo, ou melhor, o chocolate amargo é considerado amargo a partir de 50%, eu sei que o chocolate, para ser considerado meio amargo, é de 50% para baixo, né? A partir aí, tem aqui, por exemplo, é 40% de cacau. Tá? Vamos ver as composições? Esse aqui, ele já tem diferença. O primeiro componente, açúcar. Segundo, a massa de cacau. Manteiga de cacau, lembra? Massa de cacau e manteiga de cacau. Gordura vegetal. Tem o leite, né? A gordura do leite e alguns emulsificantes. O sabor deles é muito gostoso e a qualidade também. Agora nós vamos aqui passar para o chocolate ao leite. Como eu falei para vocês, o chocolate ao leite, ele deve conter pelo menos entre 10% a 12% de sólidos de cacau na sua composição. Enquanto lá no amargo, no mínimo 50%, lá no meio amargo, no mínimo aí menos de 50% um pouco, né? Enfim, a partir de... E no chocolate ao leite, ele tem que conter pelo menos de 10% a 12% de massa de cacau. Então, você vê que ele já tem menos chocolate aqui. E por isso que ele não é tão puro. Mas isso... E aí ele pode conter mais manteiga de cacau. Por isso que às vezes ele fica tão aveludado, que derrete na boca, né? Mas isso... Assim, é muito variável, sabe, gente? Varia muito de marca para marca. Por isso que é importante vocês lerem a composição. Existem muitos tipos de chocolate do Brasil que, assim, que a massa de cacau nem chega a 5%. E isso é muito sério, gente, né? Então, se você vir ali que tem pouca quantidade de massa de cacau no chocolate, prefira aqueles que tem mais massa de cacau na sua composição. Por exemplo, aqui, ó, vamos supor que o ingrediente de massa de cacau seja lá o quarto, né? Tem açúcar, leite, enfim, várias coisas aí, massa de cacau, né? Então, procure lá a massa de cacau tá bem próximo do início aí dos ingredientes. O que mais que é importante saber aqui sobre o chocolate ao leite? A maioria, né, a maior quantidade de ingredientes nesse chocolate deveria ser de sólidos de leite e açúcar. O sabor, textura e qualidade pode variar muito dependendo do tipo do sabor, dependendo do tipo e do sabor dos sólidos de leite que são adicionados. Alguns podem conter um sabor mais frutado, outros mais ácidos e em textura podem variar muito, né? Uns serem mais macios ou mais densos. E aí, enfim, cada chocolate, ele tem um sabor característico, então é importante você experimentar as marcas e ver qual que te agrada mais. Aqui ao leite, lembrando que para ser considerado ao leite, ele tem que ter o leite, ele tem que ter açúcar, tudo, manteiga de cacau e massa de cacau. Mas para ser considerado ao leite, pelo menos tem que conter de 10% a 12% de sólido de cacau. Aqui também no ao leite, ó, primeiro vem o açúcar e depois a massa de cacau. Vem o leite e a manteiga de cacau. Tá vendo? Que tá presente aqui em porcentagem alta, tanto a massa de cacau quanto a manteiga de cacau. E o chocolate branco, gente? Existe aí um mito dizendo que tem pessoas que não consideram chocolate branco
como chocolate branco. Mas o chocolate, ele é composto por sólido de cacau e manteiga de cacau. A diferença é que o chocolate branco, ele só tem manteiga de cacau. Ele é a manteiga de cacau pura, gente. E ele é muito gostoso. Eu acho, assim, o meu paladar não é tão para chocolate branco, porque ele é mais doce. Mas eu conheço pessoas que amam só chocolate branco. Então, o chocolate branco, sim, ele é considerado chocolate, né? E aí, a diferença dele, eu vou ler aqui pra vocês, tá? Existe uma nomenclatura chocolate branco que regulamenta esse chocolate e diz que ele precisa conter pelo menos 20% de manteiga de cacau e 14% de sólidos de leite para ser considerado chocolate. Então ele tem que conter pelo menos 20% de manteiga de cacau. O primeiro ingrediente aqui do chocolate branco vem o açúcar, o segundo, manteiga de cacau. Aí vem o leite em pó, e aí tem gordura vegetal mais leite e, enfim, alguns emulsificantes aqui também. Entenderam? O que mais que eu quero falar com vocês? Olha, eu queria também fazer uma comparação aqui nos ingredientes do chocolate garoto. Esse aqui é o chocolate garoto que eu comprei aqui, que normalmente a minha filha gosta de fazer, doce, e aí encontra aqui no mercado próximo mais fácil. E aí eu deixo ela usar esse aqui. Vê se você acha aí pra mim, que eu não tô conseguindo ler, não. Que terror. Enquanto o Alexandre vai procurar, gente, o que existe também no mercado sobre o chocolate? O cacau, quando vocês forem comprar, né? Adriana, tem lá cacau em pó e chocolate em pó. Qual é a diferença? A diferença é a seguinte. O cacau, ele na verdade, aqui ele tem a massa de cacau, né, em 100%. É 100% cacau. Não tem mais nada aqui, é só cacau em pó. E às vezes vende-se barras de 100% cacau. E ele não contém leite, ele não contém açúcar, ele não contém nada além do cacau. Então, o cacau em pó é só o cacau, aquele sabor bem intenso de chocolate. E o chocolate em pó é a combinação do cacau com açúcar, geralmente em proporções equivalentes. Por exemplo, 50% de cacau, 50% de açúcar, né? E às vezes isso pode variar, tem chocolates em pó que tem 32% de cacau só, né? Tem menos cacau em sua composição e aí, claro, quanto menos cacau, menos sabor de chocolate. Qual que eu prefiro, qual que eu devo comprar? O cacau 100% para usar nas receitas ou o chocolate? Compre o cacau, porque você vai economizar. Normalmente ele é um pouco mais caro, mas você usa muito menos para você fazer a sobremesa, o seu creme de chocolate. Porque como ele tem 100% de cacau em sua composição, o sabor dele é muito intenso. Então, por exemplo, numa receita que você usaria aí 200, vamos supor, 200 não, né, gente? Imagina, 200 gramas de cacau é só para ficar aquele negócio puro cacau. 50% de chocolate em pó, você usaria aí uma proporção de 20%, 15% de cacau. Então, você usa bem menos para trazer o sabor bem acentuado de cacau. Prefira comprar o cacau. Esse aqui é o cacau em pó 100% da Cical. Tem o da Barry Callebaut, que é o belga, que ele é muito mais intenso também em sabor. Porque aqui a gente tem algumas misturinhas. Vamos ler o que é a composição dele? Aqui não tem misturinha nenhuma. Ó, cacau em pó alcalino, só cacau. Mas assim, gente, o que é a diferença que traz, por exemplo, do chocolate belga? O próprio grão do cacau, né? A própria fruta, a torragem, tudo isso influencia no sabor. Outra coisa que eu quero mostrar pra vocês, isso aqui é um produto chamado Micril. O que é o Micril? O Micril, ele é a manteiga de cacau em pó. Vou mostrar aqui pra vocês. O Micril, ele é a manteiga de cacau em pó. Vou mostrar aqui pra vocês como que ela é. Aqui. Estão conseguindo ver? Estão vendo? E o que é? Pra que é o Micril? O Micril,
ele é usado em várias receitas, mas ele é usado principalmente para fazer temperagem de chocolate. E quando vocês forem estudar sobre temperagem de chocolate lá na Páscoa, no meu curso de Páscoa, vocês vão entender que a manteiga presente, a manteiga de cacau presente no chocolate, ela traz a melhor temperagem. Então, assim, você acrescentando o micril na temperatura certa, você consegue aí atingir a temperagem tudo o que precisa na composição do cacau para ele atingir a temperagem certa. Eu vou lembrar das palavras que eu falo para vocês, assim que eu lembrar. Então, isso aqui é a massa de cacau. Isso aqui é o que contém no chocolate branco. O chocolate branco ele é feito com isso aqui, mais leite, mais açúcar. Entenderam? O que mais, gente? Agora eu quero falar de uma coisa muito importante, que é sobre os confeitos. Ah, não, peraí. Os confeitos aqui também vai entrar em confeitos. Isso aqui, gente, se chama nibs de cacau 100%. O que é o nibs de cacau? É o cacau em sólido e cortado em pedacinhos e torrados. E eles são bem crocantes, mas bem amargos, porque ele é 100% cacau. Mas ele tem uma crocância maravilhosa e você pode usar para trazer textura para sobremesas, sabe? Eu uso o nibs de cacau na sobremesa moca da Sweet Taças, que é uma sobremesa de café. Então, esse crocantezinho que eu coloco ali em uma das camadas, ele traz um sabor maravilhoso, né? Um a mais para a sobremesa. O que mais, gente? Esse aqui, ó. E aí eu quero falar dos confeitos. Existe no mercado muitos tipos de confeitos. E aí eu recomendo que vocês usem para fazer as sobremesas confeitos feitos de chocolate de verdade. Não use confeitos feitos de gordura hidrogenada. Lembra que gordura hidrogenada não é chocolate? E ela tem um sabor muito ruim, gente. Alguns confeitos são feitos com base de açúcar. Os confeitos do chocolate belga, eles são feitos de chocolate mesmo. Então, por exemplo, esse aqui é o Crisples, que eu uso em várias sobremesas minhas. E ele é o quê? Nada mais, nada menos do que um crocante, bem crocante, de arroz coberto com chocolate de verdade. Isso aqui, gente, é muito saboroso. Esse aqui é de chocolate belga. Pensa no sabor. Então vamos ver o que contém o chocolate ao leite. Difícil mais. Eles fazem de propósito. Cara, eu não consigo ler, não. Mas sem açúcar. Açúcar, manteiga de cacau, massa de cacau, leite em pó, gordura vegetal, cacau em pó, emulsificante, lectina de soja e etc, e etc. Então, você vê que também é um bom chocolate, porque ele contém aí massa de cacau direitinho. É a terceira opção, né? E lembrando que aqui é sempre a segunda opção, nessas aqui sempre a primeira, né? No amargo, no chocolate amargo. E aí, no mercado, olha, existem vários tipos de Crisples. Existe Crisples de caramelo, Crisples rubi, que é um Crisples tipo de frutas vermelhas. E esse aqui é o Crisples ao leite. Olha só, gente, que lindo. Que é um crocantezinho de arroz feito com chocolate ao leite. Eu também vou experimentar esse aqui. Experimentar não, né? Eu já experimentei isso aqui muitas vezes. Isso aqui traz um sabor maravilhoso para sobremesa. Não coloque nenhum tipo de confeito que não seja de chocolate de verdade. E na Calibu existem vários tipos mesmo. Eu não tô com Blossom aqui, tenho que até comprar, que eu uso para fazer a taça casadinho e outras taças. Isso aqui é o Flakes, ou melhor, o Vermicelli, que é aquele que a gente usa para fazer brigadeiro tradicional, só que esse aqui, ele é o Dark, que ele é feito com chocolate amargo. Vamos ver se tem uma porcentagem aqui. Difícil de achar a porcentagem aqui, gente, mas ele é feito de chocolate amargo. Esse aqui é outro tipo de confeito que é chamado Flakes, e ele também tem tamanhos diferentes. Esse aqui é o Flakes Small, que é o pequeno.
que é tipo aqueles quadradinhos. Eu uso muito para decorar taça brigadeiro e outras taças, entendeu? E eles são quadradinhos feitos de chocolate ao leite. E eles são maravilhosos. Esse sim faz diferença. Não use nenhum tipo de confeito que não seja de chocolate de verdade para fazer as sobremesas, porque isso bate de encontro diretamente na qualidade final. Então, então eu prefiro não usar confeito, Adriana. Esses confeitos são caros? São caros. Por exemplo, esse aqui, 1 quilo, ele custa aqui em Brasília em torno de 140, 150 reais. Esse aqui, 800 gramas, a gente encontra por 90 reais mais ou menos. Esse aqui, em torno de 100 reais, por aí. Então, é um confeito caro. Esse aqui em torno de 80 reais, 1 quilo, né? Aqui tem 800 gramas. Então, é caro, mas, assim, ele sobe a qualidade da sobremesa, assim, mais de 150%. Faz diferença. Se você não tiver como usar esse confeito para não encarecer muito o seu produto, porque o seu cliente não compra, então use o próprio chocolate. Raspe o chocolate para você poder usar, entendeu? Aí eu quero mostrar aqui para vocês. Não vou pegar essa cara. Não precisa não. Ó, esse aqui são alguns confeitozinhos que a gente compra para enfeitar. Assim, produtinhos de Natal, tipo cookie, né? Gente, ele interfere tanto no sabor que eu nem tô querendo usar mais, sabe? Deixa eu ver se eu consigo ler o ingrediente. É pra fazer casinha de Natal. Só pra ficar bonitinho. Aí vale usar, né, amor? Só pra isso? Só pra enfeite, é verdade. Mozão, não vou... Aqui, o ingrediente só que ele tá cortado. Açúcar, tem um pouquinho de cacau. Cacau em pó, glucose de milho, enfim... Mas não tem massa de cacau. Aqui é a mesma coisa, né? Porque é a mesma, só que eu cortei. Então, gente, são confeitos feitos basicamente de açúcar. É ruim, traz diferença. Não coloque isso na sua sobremesa. Deixa isso aqui para realmente enfeitar uma casinha de Natal, um cookie, cookie, assim, nem o cookie a gente gosta de colocar. Prefira colocar confeitos de verdade nos cookies. Porque o cookie você come ali, né? A casinha de Natal você joga ali o glacê real, joga os confeitozinhos por cima. E agora eu quero falar desse rapaz aqui, ó. Achocolatado. Não. Esse aqui você não pode usar pra fazer sobremesa. A minha filha briga comigo. Porque ela, não, mãe, mas eu gosto de brigadeiro feito com Nescau. E aí, se eu faço um brigadeiro feito com Nescau, que eu não faço, né? Mas se ela come, ela sente a diferença. Gente, isso aqui é açúcar puro. Isso aqui não tem chocolate. Vamos ver os ingredientes dele? Ingredientes: açúcar, aí tem um pouquinho de cacau, aí maltodextrina, minerais, nananana, leite, soro de leite em pó, soro, algumas vitaminas, porcentagem bem pequena. E é isso, mas não tem chocolate aqui. Tem tudo menos chocolate. Então, não utilize isso aqui para fazer sobremesas, viu? Porque isso aqui realmente influencia diretamente na qualidade das sobremesas. E como armazenar o chocolate? Chocolate, como ele tem na sua composição manteiga de cacau, ele absorve muito cheiro. Então, se você colocar perto do chocolate qualquer tipo de canela, iguaria, sabe o que vai acontecer? Ele vai trazer muito, assim, ele vai absorver aquele cheiro. Chocolate, então você tem que armazenar em um local seco, arejado, tá? Cuidado com o calor, tem que ser um local assim mais fresco, de preferência um armário, né? Longe de qualquer produtos que tenham cheiro, essas coisas. E longe, não pode guardar chocolate na geladeira de jeito nenhum, né, gente? Porque chocolate também não combina com umidade, não combina com água. Senão o que acontece? Quando você joga água ali no chocolate que você derrete, ele pega e ele puxa pra cima todos os cristais
ali de açúcar, cristais, e ele cristaliza, ele fica esbranquiçado, ele separa a massa de cacau da manteiga de cacau, do açúcar, e fica aquele negócio granuloso, não fica homogêneo. Então, cuidado. E é isso, pessoal. Vamos agora à nossa receitinha correndo por causa do nosso horário, né?